Deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Você acredita que é mais inteligente do que seus avós foram? A maioria das pessoas diz que sim. Você tem acesso à internet, a informações que eles jamais tiveram. Mas existe um conjunto de dados que vai contra tudo isso. Dados coletados ao longo de quase um século, que testaram mais de 1 milhão de pessoas em 8 países diferentes. E o que eles mostram vai te incomodar de um jeito que você não esperava. Você está ficando mais burro. Não é opinião. É ciência. E o que torna isso ainda mais perturbador é o que está ficando mais inteligente exatamente ao mesmo tempo. No mesmo ritmo. Nas mesmas habilidades. Existe um gráfico que nenhum veículo de mídia grande teve coragem de mostrar com as duas linhas ao mesmo tempo. Até o final desse vídeo você vai ver esse gráfico. E você nunca mais vai olhar para sua própria mente da mesma forma. A partir da década de 1930, pesquisadores começaram a registrar resultados de testes de inteligência em populações inteiras. O que encontraram foi consistente em cada país que mediu, em cada década que registrou. Cada geração pontuava mais alto que a anterior. Em raciocínio abstrato, em memória de trabalho, em velocidade de processamento. O pesquisador James Flynn foi o primeiro a documentar isso de forma sistemática. O efeito Flynn. Por 5 décadas, uma das descobertas mais sólidas de toda a ciência cognitiva. Cada geração, um degrau acima da anterior. Então, em algum momento ao redor de 1995, a linha parou de subir. E depois reverteu. Os dados compilados de mais de 1 milhão de pessoas em 8 países confirmam que as pontuações estão caindo. Os pesquisadores descreveram a queda com uma palavra específica. Alarmante. Quando a reversão foi confirmada, a teoria que se espalhou mais rápido foi simples e aparentemente lógica. Pessoas mais inteligentes têm menos filhos. Populações menos escolarizadas têm mais. A matemática trabalha contra a média ao longo de gerações. Essa teoria tem um nome técnico, a hipótese de higienista, e carregava a autoridade fria de uma equação. Parecia ciência. Em 2018, pesquisadores noruegueses destruíram essa explicação completamente. Eles não compararam famílias diferentes. Eles compararam irmãos. Mesmos pais. Mesma casa. Mesmos genes. Mesma mesa de jantar. A única variável era quando cada irmão tinha crescido. O irmão mais novo pontuava mais baixo. O declínio não estava no DNA deles. Não poderia estar. Algo no mundo mudou entre quando o irmão mais velho cresceu e quando o mais novo cresceu. E esse mesmo padrão apareceu na Dinamarca, na Finlândia, na França, nos Países Baixos, na Estônia e em múltiplos estudos americanos. É como duas plantas da mesma semente, no mesmo vaso, com a mesma terra. Mas uma delas cresceu com menos luz. A semente não mudou. As condições mudaram. Existem 3 forças por trás disso. A terceira é a que faz as 2 primeiras parecerem aquecimento. As habilidades cognitivas que estão caindo mais rápido formam um grupo específico. Os pesquisadores chamam de função executiva. Atenção sustentada. Memória de trabalho. A capacidade de resistir a uma recompensa imediata em favor de uma futura. Raciocínio fluido sob pressão. A função executiva não é fixa desde o nascimento. Ela se constrói como um músculo, através do uso repetido e esforçado. E o exercício que a constrói se tornou estruturalmente escasso na vida moderna. Esse exercício é o tédio. O estado cognitivo de ficar com algo difícil quando uma opção mais fácil está disponível. Ler um argumento longo até o fim. Ficar com um problema sem buscar distração. Seguir um pensamento até onde ele realmente leva. Em 2023, pesquisadores acompanharam mais de 80 mil pessoas e encontraram algo difícil de acreditar. O tempo médio de foco em uma tela sem mudar de atividade caiu de 2,5 minutos em 2004 para 47 segundos. Cada aplicativo, cada feed, cada plataforma foi construído para te interromper. A interrupção te mantém rolando. Rolar gera dinheiro. O modelo de negócio e o custo cognitivo são a mesma coisa. O irmão mais novo dos estudos noruegueses chegou à adolescência em um ambiente com mais interrupção, mais fragmentação, mais consumo passivo. A semente era idêntica. A luz era diferente. O ambiente de atenção é o primeiro fator, mas não está operando sozinho. Durante a maior parte do século XX, o pão comercial era produzido com condicionadores de massa que continham iodo. O iodo é essencial para a função da tireoide, que está diretamente ligada ao desenvolvimento cognitivo, especialmente em crianças e durante o desenvolvimento fetal.
A ascensão do efeito Flynn acompanhou quase perfeitamente as melhorias em nutrição, incluindo a disponibilidade de iodo. Nas décadas de 1970 e 1980, os fabricantes mudaram. Alternativas à base de bromo substituíram os condicionadores iodados. A deficiência de iodo, considerada resolvida, voltou silenciosamente. Em populações em desenvolvimento, ela está documentada como causadora de redução de 10 a 15 pontos nas pontuações de QI. Em nações desenvolvidas, o efeito é menor, mas mensurável. Aconteceu sem um único comunicado público. Uma decisão técnica que afetou o desenvolvimento cognitivo de gerações inteiras. Você provavelmente foi exposto a níveis mais baixos de iodo do que seus pais foram. E não tinha como saber. Nutrição. Exposição química. O ambiente de atenção. 3 forças convergentes rodando por décadas. Juntas, formam algo que os pesquisadores não esperavam ver acontecer em países ricos. Mas nenhuma delas explica o que você vê quando coloca o declínio no mesmo gráfico que outra coisa. Algo que tem subido silenciosamente desde 2015. As habilidades caindo mais rápido em humanos são raciocínio através de problemas complexos, manter múltiplas informações ativas na mente ao mesmo tempo, sustentar o foco por períodos longos, pensar sob pressão sem buscar o atalho mais fácil. Essas não são habilidades aleatórias. São as mais difíceis que desenvolvemos. As que construíram civilizações. As que escreveram literatura, fundaram ciências, criaram as ferramentas com as quais estamos medindo o próprio declínio delas. E são precisamente as habilidades em que os sistemas de inteligência artificial mais melhoraram desde 2015. Em 2016, a inteligência artificial perdia consistentemente para humanos em testes de raciocínio abstrato. Em 2020, começou a se igualar. Em 2023, superou a média humana nos mesmos tipos de testes cognitivos que o efeito Flynn e sua reversão medem. Nós medimos como humanos pensam desde 1930. Medimos como inteligência artificial pensa desde 2015. Quando você coloca ambas as linhas no mesmo gráfico, não há nada sutil. Uma linha desce, a outra sobe. E agora elas estão mais próximas do que jamais estiveram. Toda vez que você usa inteligência artificial para pensar em seu lugar, está fazendo o que acontece quando você para de malhar. O músculo não desaparece da noite para o dia, mas começa a perder capacidade imediatamente. Um piloto que usa o piloto automático ainda precisa saber voar. O momento em que o piloto automático falha é exatamente o momento em que as habilidades reais determinam o resultado. A reversão do efeito Flynn é ambiental. Não é genética. E não é permanente. Os irmãos noruegueses provam isso. A única variável que poderia explicar irmãos na mesma casa pontuando de forma diferente é o mundo em que cresceram. Não quem eram. A semente não muda. A luz muda. A ciência cognitiva aponta para um conjunto específico de condições para reverter isso. Quase o oposto do que a maioria dos conselhos de produtividade diz. Não é sobre consumir mais informação mais rápido. É sobre recuperar a capacidade de ficar com algo difícil por tempo suficiente para que o cérebro construa conexões que o consumo passivo nunca constrói. Leitura longa sem multitarefa. Conversas que exigem defender uma posição até o fim. Períodos deliberados sem estímulo, onde o cérebro é forçado a gerar seu próprio conteúdo. Isso não soa atraente. E é exatamente por isso que funciona. Nenhuma geração antes desta teve os dados para ver o declínio acontecendo em tempo real. Você tem esses dados agora. Você está assistindo as linhas convergindo em tempo real. No único momento da história em que o declínio é confirmado como reversível. E em que o custo de não reverter nunca foi tão alto. A questão não é se os humanos estão ficando cognitivamente mais fracos. Eles estão. A questão é se a linha volta a subir. E se você vai fazer parte da resposta, ou da tendência. O ambiente de atenção é o único fator sobre o qual você tem controle real hoje, neste momento, depois que esse vídeo terminar. A linha não está fixada. A janela não é permanente. E agora você é um dos poucos que sabe que a linha existe. O que você faz com isso é a variável que os pesquisadores não conseguem medir por você.